Olá, meus queridos amigos. Hoje eu vou conversar com vocês em caráter especial sobre um tema bastante polêmico, que inclusive eu tenho evitado conversar a respeito dele nas mídias sociais, né? Por conta do embate que se segue sempre depois da exposição dessas ideias. Mas em caráter especial e a pedido de alguns colegas que já foram alunos, hoje professores, e que se deparam com algumas questões em sala de aula e algumas saias justas causadas por esse bombardeamento de informações muitas vezes contraditórias e errôneas, né, a respeito de assuntos polêmicos, inclusive este que é o criacionismo ou neocriacionismo e o design inteligente versus a evolução, né? E geralmente isso realmente cria um grande problema, porque as informações estão chegando cada vez mais tronchas e fica cada vez mais difícil você ter uma ideia concisa para ajudar seus alunos em sala de aula. Então, em caráter especial e a pedido dos meus diletos ex-alunos e agora professores, eu vou conversar com vocês bem rapidinho a respeito do tema, tá? Então, as estratégias mais utilizadas do ponto de vista do criacionismo, né, para fazer com que o design inteligente seja ensinado nas aulas de ciência, são várias, né? Uma delas é tentar fazer com que a evolução pareça uma teoria em crise, né? Enquanto que, na verdade, como todo mundo já sabe, a evolução só vem ganhando mais e mais força com o tempo e está totalmente consolidada na ciência. A outra, que é costumeira também dizerem, é que a evolução é só uma teoria, né? Havendo outras explicações pertinentes, inclusive, para demonstrar que a vida é um processo muito mais complexo e não pode ser meramente explicado pelo à luz da evolução, né? Contrariando o grande Dobzhansky, que dizia que nada faz sentido à biologia que não seja à luz da evolução, né? Muito bem, toda a questão é baseada única, exclusivamente do que é e do que não é ciência, ok? Então, eu vou conversar com vocês a respeito do meu métier, né? Aquilo que eu tenho propriedade de conversar, e depois a gente faz algumas considerações não muito intelectualizadas a respeito do criacionismo, mas a gente vai tentar fazer uma ponte para ajudar vocês aí, né? Então, em primeiro lugar, o que deve ser levado em consideração é o que é ciência, né? O que é uma coisa chamada de ciência? O que é uma coisa tem que ter para ser caracterizada ciência, né? Basicamente, a ciência é a aquisição de conhecimento através da utilização de métodos científicos, ou do método científico, né? O método científico, por sua vez, ele é a união de determinados elementos que garantam a produção desse novo conhecimento. Ou seja, para que se produza conhecimento científico, deve-se então seguir passos importantíssimos. E esses passos importantíssimos são a observação, o recolhimento dos dados, a proposição de hipóteses, a realização de experiências controladas para testar a validade dessas hipóteses, é o que a gente chama em ciência de princípio da falseabilidade, análise dos resultados, a interpretação dos dados e, por fim, as conclusões que servem para a formulação de novas hipóteses. Neste caso, eu já de cara tiro o criacionismo do meio da ciência por não ter nenhuma dessas coisas em sua composição. Mas vamos seguinte, vamos lá falando. Então eu gostaria de fazer para vocês um adendo do que seria a hipótese, do que seria a teoria e do que seria a lei, tá? As hipóteses, na verdade, são suposições bastante razoáveis em um conhecimento anterior, numa observação, tá? Hipóteses são comprovadas e refutadas o tempo todo, não é crime nenhum refutar a hipótese, né? Isso só mostra que ela pode ser falseabilizada, ou seja, ela pode ser testada, né? Então, por isso, as hipóteses desempenham um papel muito importante no método científico, pois a partir dele formula-se uma pergunta, desenvolve-se uma hipótese, testa-se a hipótese. Então, uma hipótese precisa é aquela que foi testada, retestada muitas vezes e em condições controláveis, de modo que sejam aceitas na comunidade científica como verdadeiras, tá? Um exemplo que eu gostaria de citar para vocês foi uma coisa que me aconteceu já há alguns anos, logo no início do processo profissional como professor de docência no ensino superior.
eu fui convidado, eu acho que no primeiro ano que eu estava dando aula, eu fui convidado para participar de uma banca de um aluno de ciências biológicas que havia feito um trabalho com plantas, eu acredito que eram plantas leguminosas de caatinga, e ele determinava, pelas características da própria planta, que ela crescia mais rápida quando exposta à luz. Então, assim, ele apresentava dados concretos e robustos da variação de crescimento da planta ao longo do ano, apontando um surpreendente crescimento em época onde havia maior incidência de luz e o menor desenvolvimento onde não havia tamanha incidência de luz. A hipótese era clara, né, e absolutamente perfeita para um aluno de graduação, né? Quando exposta à luz do dia, a planta, por suas características, crescia em maior velocidade. No entanto, eu, como membro da banca, questionei se ele tinha relacionado essas características da planta a um outro fator que não fosse luz. Inclusive, sugeri que fosse temperatura, por exemplo, né? O que eu quis no momento não foi sacanear o aluno, né? A única intenção foi sensibilizá-lo de que havia outras possibilidades explicativas para que ele devia ter levado em consideração. O aumento da temperatura, por exemplo, poderia ser um fator que tivesse acelerado o crescimento da planta, né? Inclusive, no momento, eu citei algumas que eu havia feito um trabalho anteriormente na minha graduação como aluno, com bioquímica de plantas de caatinga, e a gente tinha constatado variações, talvez não no crescimento, mas em floração, etc. e tal, com relação à temperatura e não à incidência da luz. E a gente, como biólogo, sabe que para uma planta crescer ou não, a luz sozinha não é o fator responsável por tudo isso, né? A gente tem temperatura, a gente tem estresse salino, a resistência ao estresse salino, a disposição de micro e macronutrientes, a capacidade que a planta tem de recolher esse micro e macronutrientes do solo, enfim, existem inúmeros fatores que propiciam um bom ou mau desenvolvimento da planta, e não só a luz. A intenção era mostrar para ele que ele deixou de levar em consideração outros fatores. Eu não falei nem os outros, falei apenas em um, que no caso foi a temperatura. E ele ficou muito surpreso, ele disse, poxa professor, eu não fiz. A única coisa que eu fiz foi trabalhar a incidência da luz. Se você já pensou que se na sua estufa, né, o fato de mudar ou não mudar a temperatura faz mudar constantemente a temperatura, faz uma interferência direta no desenvolvimento da planta, independente ou em detrimento da disponibilidade de luz oferecida por você naquela estufa? Aí, depois que eu citei os exemplos, ele ficou a pensar e eu acredito que ele deve ter entendido qual era a minha intenção naquele momento, né? Era demonstrar para ele que sem um ponto de partida definido seria impossível ele avaliar ou elaborar uma questão para ele mesmo decisiva. Ou seja, em resumo, uma hipótese deve ser uma afirmação simples, do mesmo jeito como a sua negação também deve ser simples, né? Então, através dos resultados, ele poderia apoiar ou refutar a hipótese dele. O bom relato que eu faço dessa história, além deste, é que, apesar de tudo, apesar de ter trabalhado com um único fator, né, que, segundo ele, influenciava no crescimento da plantinha dele lá, ele fez uma hipótese científica de verdade, já que foi capaz de satisfazer certos critérios da pesquisa científica, né? Então, por exemplo, uma hipótese deve ser compatível com o rigor da investigação científica. Não se cria uma hipótese do nada. Toda hipótese nasce de um conhecimento anterior para que seja formalizada de modo a tornar possível a sua publicação em um periódico científico, por exemplo. Então, ele tinha uma base, ele leu alguns textos e esses textos falavam sobre a radiação, claro que provavelmente associadas às outras coisas, mas o que ele estava procurando era sobre a incidência da luz, enfim. Ele não criou nada disso, né? Ele seguiu de uma ideia que já existia. Então, ele tinha uma hipótese científica. Apesar de muito simples, ele tinha uma hipótese científica, tá? A teoria, por sua vez, ela consiste nestas hipóteses todas testadas e retestadas e suportadas em testes repetitivos, né? Quando todas essas hipóteses já foram testadas exaustivamente e o princípio da falseabilidade já foi descartado, elas tornam todo esse conjunto uma teoria. E essa teoria é o grau mais alto que existe na ciência, né? São amplamente aceitas na comunidade científica como sendo verdadeiras.
Inclusive, para continuar sendo uma teoria, ela não pode ser demonstrada falsa. Se for, a teoria é descartada ou refutada, né? Isso raramente acontece, mas pode acontecer. E assim ela pode ser substituída por uma teoria melhor, amplamente testada, enfim, fortemente baseada em evidências. As teorias, elas também podem evoluir, né? Isso significa que uma teoria antiga pode ser melhorada, como, por exemplo, a teoria da evolução por seleção natural, né? Mas isso não significa, por exemplo, que o cerne da questão, ou seja, a, a ideia central da evolução esteja errada, de maneira nenhuma. Podemos dizer também que, até um certo nível, por exemplo, podemos descrever uma realidade até um certo nível, inclusive um nível cronológico e tecnológico. Por exemplo, a gente usa na mecânica newtoniana, a gente usa tranquilamente todo o aparato matemático da mecânica newtoniana quando a gente trabalha com corpos grandes, né? Por exemplo, eu quero lançar um foguete ao espaço, facilmente eu faço isso usando os aparatos matemáticos descritos por Newton há sei lá quantos anos atrás. No entanto, a gente sabe que existem hoje partículas subatômicas elementares que têm as suas particularidades também mecânicas, mas não podem ser testadas com, ou não podem ser descritas com o que foi descrito por Newton anteriormente, né? Neste caso, essas partículas são estudadas pela mecânica quântica. Isso não quer dizer que a mecânica quântica inviabiliza a newtoniana ou o contrário, muito longe disso. Na verdade, as duas visões encaixam nessa grande teoria da mecânica hoje universal, né? Então, quando o Isaac Newton formulou a teoria da gravidade, ele descreveu as leis que explicavam os movimentos dos objetos. Ele não estava errado, mas ele também não estava de todo certo. É só isso que eu estou querendo dizer. Einstein, mais tarde, completou o que estava faltando, né? Ele descobriu as teorias da relatividade e, com isso, estabeleceu uma teoria mais completa sobre a gravidade. Na verdade, é mais ou menos assim, quando a gente quer postular algum problema para algo que está muito abaixo da velocidade da luz, a gente usa Newton. Quando está acima, a gente usa Einstein e acabou. Tá? Isso não quer dizer, por exemplo, que teorias não possam brigar entre si durante um determinado tempo. Isso aconteceu com a teoria do estado estacionário versus a teoria do Big Bang, né? A primeira dizia que o universo ele era estável, não mudava, enquanto que a teoria do Big Bang dizia que o universo começou em algum ponto no tempo. Com o tempo, né, assim, com várias observações feitas pelos cientistas, hipóteses e predições testáveis, foi descoberto que a teoria do estado estacionário não era verdadeira, né, e sim a teoria do Big Bang, porque descobriram que o universo estava expandindo, isso supunha que havia um determinado começo em algum momento, e começaram a teorizar, a partir disso criaram conjuntos matemáticos e eventualmente as coisas acontecem, né? A teoria da estado estacionário foi derrubada pela teoria do Big Bang, ok? Ou em outro, na melhor das hipóteses, as teorias que são antagônicas, ou são antagônicas, não, mas teorias que brigam entre si, elas podem juntar o melhor de si e formar uma nova teoria. Em ambos os casos, as teorias precisam sobreviver aos rigores do teste científico, né? Depois que uma teoria em si é confirmada, ela é aceita na comunidade científica e acabou. Ela é considerada como verdadeira, tá? Ou como sendo a melhor. Em muitos casos, elas são a base sobre a qual as outras teorias são construídas, né? Bons exemplos são, inclusive, a teoria da relatividade geral. E quando a gente fala em lei, o que são leis? As leis, elas são muito mais simples do que tudo isso. Apesar de estar de eu ter colocado hipótese, teoria e lei, né, como a suposição de que é uma coisa maior, ela é muito mais simples de ser entendida, porque as leis são curtas, geralmente são verdadeiras e muitas vezes as leis são expressas em uma única expressão matemática e tem um único objetivo analítico, né? As leis jamais podem ser mostradas erradas e são aceitas como sendo universais, né? E são os pilares do que nós chamamos hoje de ciência moderna. Se alguma fosse demonstrada falsa, então qualquer ciência construída a partir dessa lei também estaria errada. E em seguida vocês podem imaginar como seria o efeito devastador, a significância do efeito devastador de uma lei errada sobre um conjunto de outras informações que constroem um arcabouço da ciência, né? De outra forma, as leis são coisas que ocorrem na natureza com certo padrão repetitível
e que podem ser descritas através de equações matemáticas concisas. Alguns exemplos são as leis científicas chamadas leis naturais, como o princípio da termodinâmica, ou as leis da termodinâmica, as leis de Boyle dos gases, a lei da gravidade, entre outras, né? As teorias e leis, elas conversam em algum momento, elas batem um papo muito legal. A lei, por sua vez, é utilizada para descrever uma ação sob certas circunstâncias. A evolução, por exemplo, é uma lei. No entanto, a lei não descreve como aquela situação ocorreu. Aí é o papel da teoria. Então, descreve como é e por que aquela coisa aconteceu. A evolução também, mais uma vez, é um ótimo exemplo para isso, a evolução pela seleção natural, né? Então, há uma série de descrições de vários mecanismos que descrevem o método em que a evolução funciona, ok? Então, outro exemplo é visto na famosa equação de Einstein, a teoria da energia é igual a massa m vezes c ao quadrado, né? Que descreve a ação da energia a ser convertida em massa. A teoria, neste caso, da relatividade espacial e geral, por outro lado, mostra como e por que algo com massa não é capaz de viajar à velocidade da luz, entre outras coisas. Então, foi necessário conversar com vocês sobre esses 3 pontos da ciência para entrar agora no que nós vamos falar sobre, nós vamos chamar de criacionismo. Na minha cabeça, ou na minha visão, existem 2 vertentes para o criacionismo. Existe aquele criacionismo clássico, né, onde que acredita na crença, na criação da vida, do universo e tudo mais, ocorreu exatamente como se encontra lá na Bíblia, ou seja, o criacionismo clássico consiste em acreditar que um Deus cristão, neste caso Jeová, criou os animais exatamente da maneira como eles são hoje. O neocriacionismo, rotulado, né, de maquiado, chamado de design inteligente, isso é uma etiqueta que colocaram no criacionismo, é a crença que é impossível, eles acreditam que é impossível explicar certas características dos seres vivos apenas pelo evolucionismo, né? Sendo indubitavelmente necessária a intervenção de uma causa inteligente para essa explanação. Ou seja, seus seguidores, os que apoiam a teoria não, essa ideia, acreditam que exista a mão do divino, né, em todos os processos que culminaram nos seres vivos e no universo, tais quais são conhecidos atualmente. Bom, eu não tenho nada contra e nem quero dizer que tudo isso é mentira, de forma alguma, né? O que eu não quero aqui é que ainda continuem achando que, apesar de muitas pessoas acreditarem nisso, isto é ciência, porque não é ciência, não é? O criacionismo vem sendo estudado desde que o mundo é mundo. As igrejas fazem isso todos os dias. Ninguém nunca morreu, ninguém nunca fez mal a ninguém, tá? Acreditar num ser superior, inclusive muitas pessoas vivem muito mais felizes por acreditarem nisso. Mas aí é uma questão de fé, né? E fé não é ciência, porque foge daquelas prerrogativas anteriores dos testes todos, da hipótese, das teorias e leis e etc, etc, etc. Então, é por isso que a gente fala que, apesar do assunto ser atual, o empenho de colocar essa coisa como ciência dentro das escolas é antigo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a maioria da população é protestante, como todo mundo sabe disso, né? Sempre houve tentativa de derrubar o ensino da evolução baseado na obra Da Origem das Espécies de Charles Darwin, né? Para se ensinar o criacionismo. Então, o que os criacionistas queriam? Derrubar a evolução para que ficasse somente o criacionismo como ciência, né? E você não pode tirar o que já é ciência para colocar uma coisa que não é ciência no lugar. Então, como muitos alunos estavam expostos aos argumentos evolucionistas nas escolas, no fim da década de, 1910, 1920, no Tennessee, por exemplo, aprovaram uma lei chamada Lei de Butler, que proibia o ensino da evolução humana nas escolas do Estado, com medo de que a compreensão das pessoas a respeito de como chegamos a ser o que somos hoje desvirtuasse a crença religiosa cristã. Mais uma vez, uma outra bobagem, porque não existe relação alguma. Então, apesar de não serem, eu acreditar que a teoria da evolução e fé não são antagônicas, não são inimigas, elas também não são irmãs, não são amigas, não são primas, não são colegas, elas não são nada, porque não são coisas que se relacionem. Isso é bem simples assim.
Não cabe falar de ciência na igreja, como também não cabe falar de fé na academia. São coisas totalmente diferentes, tá? Se você quer ou não acreditar numa coisa que você não pode testar a sua existência, é com você. Se isso te faz bem, faz isso, tá? Mas existem coisas que são testadas e retestadas sobre as mesmas condições, repetidas, e exibem sempre os mesmos resultados. Isso é ciência. Então não tem como fazer essa relação, essa briga constante por uma coisa que não deveria existir, né? Então, em 81, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei na Louisiana que garantia o ensino do criacionismo juntamente com o evolucionismo. Aí vejam, agora, já que eu não posso substituir um pela outra, eu quero o direito de também ensinar nas escolas como ciência, né? Quem ensinar, ensina, mas só não ensina como ciência. O próprio termo design inteligente surgiu de uma maneira muito engraçada. Ele foi popularizado no livro Of Pandas and People, de dois caras americanos, o Percival Davis e o Dan Kenyon, que criaram juntos a Fundação FTE, que a tradução do livro seria Fundação para Pensamento e Ética, né, que inclusive é uma marca da Discovery Institute Press, que defendia o ensino do criacionismo juntamente com o evolucionismo. Cabe aqui a observação do seguinte, prestem bem atenção, os criacionistas, eles tentam dissuadir o fato de que o design inteligente é uma adaptação do criacionismo clássico. Então, eles não querem passar para as pessoas a ideia que estão falando sobre criação, tá? Para que isso possa ser ensinado nas aulas de ciência. Então, eles afirmam que a força sobrenatural, ou seja, eles já tiraram o nome de Deus e criaram o nome força sobrenatural, poderia ser qualquer entidade de qualquer religião, porque tudo isso para tornar a falácia criacionista mais cosmopolita, né? De modo um jogo de marketing e ser mais aceita, tirando seu vínculo apenas de uma religião. Aí, neste caso, o que poderia acarretar, obviamente, em argumentos de que estariam dando preferência ao Deus cristão e não aos outros deuses. Então, apesar dessa negativa, o vínculo com a palavra ou com o conceito do criacionismo continuou no livro Of Pandas and People, né? E tem uma história muito interessante do rascunho deste livro, onde já na hora de sair para a impressão, eles fizeram um Ctrl+U muito mal feito e trocaram a palavra criacionista pela palavra design proponents, que virou design inteligente, né? Então fizeram um Ctrl+U e na hora de substituição foi a maior confusão, o Word não era muito bom no tempo. Então o que deveria aparecer, substituindo a palavra criacionista em todas as páginas do texto, deveria aparecer a palavra design proponents. Então, em alguns momentos o Word falhou e antes do design ficou o C do criacionista, e o resto da palavra criacionista, sem o C, ficou depois do proponents. E surgiu uma palavra nova no texto. C design proponenticistas. E os caras, quando leram aquilo, disseram: poxa, bicho, eu acho legal a tua ideia, mas que diabo é C design proponenticistas? Essa palavra não existe. Aí foi quando os caras tiveram que se render, que houve um erro que hoje a gente chama de erro de digitação, né? Um erro gráfico, e obviamente ficou exposta a intenção deles, que era de substituir a palavra criacionista ou criacionistas por design proponent, né? Então a falácia caiu por terra, eles foram ridicularizados, inclusive por eles mesmos, né? Em sua própria comunidade. Como é que eles lançam um livro que é um marco de uma fundação que nega o criacionismo, e todas as palavras que estavam no livro eram sobre criacionismo e foram substituídas de última hora por uma outra palavra que erroneamente foi trocada no Word com Ctrl+U. Inclusive os caras são chamados de Ctrl+U até hoje por conta disso. Enfim, então após essa evidência, a farsa da segregação das duas teorias ficou insustentável, né? Mesmo assim, é um esforço colossal dos caras do Ctrl+U pela ideia do design proponenticistas, né? Ou do design inteligente, através de distorções de várias ciências, né? Para tentar enfraquecer o evolucionismo. E entre os esforços mais notáveis, né, temos a falácia do complexo redutivo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não sei se nos livros de biologia trazem isso, os livros de segundo grau, né? Que é o complexo irredutível ou da complexidade especificada, né?
sendo ambos argumentos já há muito tempo refutados, que dizia o seguinte: tratava da complexidade dos organismos. E eles diziam que órgãos complexos que seriam impossíveis de serem criados aos poucos, né? Pois a remoção de qualquer um dos elementos que formam esse órgão destruiria sua função básica, baseada na complexidade irredutível. Um órgão que se tornou bastante popular é o olho humano, né? Então, sobre o olho humano falaram muito, né? Agora vejam as bobagens que falaram. Então, os criacionistas afirmavam que o olho humano é muito complexo, que se retirando qualquer uma de suas partes, ele não funcionava. Portanto, o olho seria impossível de ser criado pela seleção natural, por ser muito complexo, e não poderia ter evoluído aos poucos, porque tudo que forma o olho é essencial. Mas é aí mesmo que está a distorção das coisas, né? Nem todas as funções do olho que nós possuímos foram sempre necessárias, né? A evolução do olho está muito bem estabelecida, basta estudar a zoologia, não é? Desde o ocelo das planárias, que são capazes apenas de identificar a presença e intensidade de luz, passando por outros olhos mais desenvolvidos, como os invertebrados, até chegar nos vertebrados superiores, peixes, répteis, etc., e mamíferos e vertebrados superiores. Todo esse estudo revela uma lenta adaptabilidade e evolução dos olhos. Não à toa, a complexidade redutível já foi refutada em artigos de pesquisa, em artigos conceituados de revistas conceituadíssimas, né? Inclusive pela própria comunidade científica no geral. Outra estratégia que eles utilizam é que o ensino no Estado democrático, aí neste caso eu gostaria de fazer um adendo, eu não devia ter usado essa palavra, porque a própria palavra democracia quer dizer uma outra coisa, né? Ela quer dizer governo no qual o povo é soberano, governo popular, soberania popular, né? Então eu vou tirar a palavra, na conjuntura atual, eu vou tirar a palavra democrática dessa minha discussão aqui e vou colocar Estado laico, né? Então, no contexto onde o Estado é laico, as pessoas têm a liberdade de se expressarem como quiserem, né? E é daí que surge a necessidade deles dizerem: uma vez que vocês têm liberdade de falar sobre evolução, nós queremos também a liberdade de ensinar criacionismo. Mas veja, a evolução não precisa de liberdade para ser ensinada, porque a evolução é ciência. Assim como física, química, matemática não precisam de permissão especial para serem lecionados, porque ciência, evolução também é ciência dentro do campo da biologia, tá? A criação, ela não tem liberdade e nunca será dada a ela, o criacionismo, nunca será dado a ela para ser transmitida nas escolas como ciência. Ela pode ser transmitida nas escolas, como já foi durante muito tempo no ensino religioso e etc. O que ela não pode é querer se igualar ao status de ciência no campo acadêmico que a teoria da evolução tem, assim como, levando em consideração todos os por mais e por menos, a teoria da evolução também não cabe ser considerada ou está no patamar do ponto de vista de fé com relação ao criacionismo. Então, cada macaco no seu galho. Eu acredito que ambas as coisas não podem duelar, porque elas não têm sentido em duelarem, porque não são rivais. Ok? Uma vez que não são rivais, não são nada, elas são coisas totalmente diferentes. Então, nesse caso, pelo direito de ensinar o criacionismo nas escolas, essa falácia quer colocar o criacionismo no mesmo nível evolutivo, e isso não dá para concordar, porque é negar a própria ciência, né? Apesar de todos esses argumentos contrários, o poder da crença fanática, da ignorância, se baseia também no dinheiro, e esse poder é muito forte, né? Os criacionistas, eles seguem tentando a todo custo inserir o ensino do design inteligente nas aulas de ciência. Aqui no Brasil, por exemplo, escolas respeitáveis como Mackenzie, por exemplo, isso já é realidade, né? Por incrível que pareça. As pessoas já estão ensinando o criacionismo como se fosse ciência. Inclusive tem cientistas do lado de lá, que são cientistas de currículo Lattes e pesquisadores renomados que defendem a ideia do design inteligente. Muito bem. A esposa do garotinho, quando era governadora do Rio de Janeiro, tentou também instituir obrigatoriamente o ensino do criacionismo nas escolas, mas não obteve sucesso. No entanto, o que é mais importante é que, após essas
derrotas recentes, né, o criacionismo está só adormecido, né? Resta a nós, educadores e cientistas, prestar mais atenção, né, nas possíveis reformulações fantásticas que podem ocorrer, inclusive para um novo ataque, né, do criacionismo e a sua inserção no currículo nacional dos cursos de ciência no Brasil, tá? Nesse contexto, eu termino aqui esse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Como vocês sabem, alguns de vocês já sabem, né? Eu sou biólogo e sou doutor em genética, trabalho com evolução desde a minha graduação. Tenho uma paixão muito grande pela genética de populações clássica, que é aquela que tenta descrever os fenômenos naturais do ponto de vista matemático. Uma vez que faço assim, eu uso as prerrogativas mais formais possíveis para fazer a minha ciência. Ao mesmo tempo, eu acredito que não existe necessidade alguma de ideias tão diferentes serem obrigatoriamente antagônicas ou rivais, né? Eu acredito que se a gente consegue passar isso para os nossos alunos, se a gente consegue se chegar a pessoas que por uma questão ou outra estão longe desse acesso, a gente consegue colocar um contraponto, né, um ponto entre essas duas coisas, de modo que as pessoas comecem a achar. Porque quando o cara está estudando química, o cara não confunde com sociologia, não confunde com matemática. Quando ele está estudando física, ele não confunde isso com geografia, porque ele quer confundir evolução com criacionismo, que são coisas totalmente diferentes, não é? Então, durante muito tempo, a igreja arcaica, né, com medo de perder seus fiéis, criou essa ojeriza em relação à ciência, não só da evolução, mas em relação à ciência no contexto geral, e tem sido cada vez mais difícil, porque nós participamos, infelizmente, de um modelo educacional aqui no Brasil muito falho, onde a fundamentação, seja para um lado, seja para o outro, ainda é muito fraca, né? Então as pessoas não defendem nada com bases sólidas, defendem por repetição, tá? Inclusive a gente percebe isso até no nosso campo acadêmico, né? Nossos professores que saem, são nossos alunos, vão dar aula nos colégios e a gente vê dizendo cada besteira, mas enfim. Esse vídeo está aí para ajudá-los, eu espero que tenha ajudado, tá? Eu não quero mais me alongar. Um grande abraço para todo mundo, um beijo especial para os meus alunos e meus amigos, e tô de férias, viu, galera? Foi só esse. Um abraço.